Depois de sair da faculdade, os recém-formados enfrentam muitos desafios, não é mesmo, Paulo? Principalmente com relação ao desemprego. Por que será? Falta emprego, falta capacitação, qual é o motivo? Esse é o assunto de hoje e por isso nós vamos receber aqui a administradora Alexandra Leite, que é especialista em gestão de pessoas e analista comportamental. Alexandra, muito bom dia, muito bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre esse assunto. Satisfação é toda nossa. Eu começo perguntando, Alexandra, por que o tão sonhado mercado de trabalho acaba virando um pesadelo para alguns recém-formados? O mercado de trabalho, em sua maioria, exige muito a experiência. Então, você vai procurar vagas, você encontra lá o quê? Solicitação de experiência na função. E isso acaba sendo o grande pesadelo do jovem formado. Como que se pede experiência para uma pessoa que acabou de formar? Exatamente, isso é um conflito e é o que os jovens mais questionam. E isso acaba fazendo com que muitas vezes até desistam da sua profissão, aceitando inclusive outras atividades que nem têm a ver com a sua formação. Entendi. E como a sua experiência, como você avalia o mercado de hoje para os recém-formados? Quais são as competências e qualificações que estão sendo mais requisitadas, pelo menos nesse momento? Bom, o que mais precisa hoje são de pessoas com proatividade. Eu acredito que isso é o que a gente mais ouve, né, e mais se solicita das pessoas, é a proatividade. Mas pesquisas aí mostram que jovens que se destacam nessa transição da formação para o mercado de trabalho, em primeiro lugar são jovens que têm um senso de competência, eles sabem quais são os seus pontos fortes, eles sabem quem eles são, eles têm um senso da sua identidade própria, sua autoconfiança, sua autoestima, eles conseguem juntar isso dentro da sua identidade e construir o espaço deles. Então, o que mais falta hoje e o que faz esse grande diferencial nos jovens é eles saberem quem eles são, a competência que eles possuem e com isso entrar em ação, independente aí se o mercado está solicitando deles a experiência ou não. O posicionamento que você tiver diante do mercado de trabalho vai fazer muita diferença no seu reconhecimento. E com relação à capacitação, Alexandra, se a pessoa buscar mais capacitação, for uma pessoa sempre atualizada, isso é um update no currículo dela? Com certeza, é essencial hoje nós estarmos constantemente em desenvolvimento. O desenvolvimento, ele nunca pode parar. A gente precisa estar se atualizando. Nós vivemos em um mundo onde que a informação gira o tempo inteiro, a modernização gira o tempo inteiro. Então não dá pra gente somente se formar e achar que já conquistou o mercado de trabalho, porque amanhã já tem novidades no mercado. Então é preciso estar sempre em constante desenvolvimento. Você falou em desenvolvimento, quais são as principais dificuldades no processo de desenvolvimento de uma carreira, por exemplo? O foco. Sem sombra de dúvidas, o que a gente mais vê desde a formação é o jovem estar na universidade, mas muitas vezes ele não sabe nem o que ele quer do futuro profissional dele. O principal aspecto de uma pessoa que alcança resultado no seu trabalho é foco, é saber exatamente o que ela quer. Como assim, Alexandra, eu ter um foco? Nós temos que entender o que é o mercado de trabalho, o que a nossa profissão tem para nós, quais são as diversas possibilidades. E quando você se conhece, que é o primeiro aspecto que eu falei, você sabe quem você é, poxa, eu me identifico mais com essa área, eu me identifico como eu passei a me identificar com a área de gestão de pessoas, então eu vou dar um olhar a mais para isso daqui. E você começa a criar isso, e aí você começa a tomar decisões, você começa a fazer uma formação, uma especialização, cursos que tenham a ver com aquilo. Então você precisa ter clareza para onde você quer ir, que profissional você quer se tornar, porque isso vai pautar muito as suas decisões e as suas ações. Importante, né? Perguntas respondidas, agora a gente vai para a segunda etapa do nosso bate-papo, que é sobre registro profissional. Confira o VT do Rodrigo Nunes. Atualmente, o Brasil conta com mais de 400 mil profissionais de administração registrados nos Conselhos Regionais de Administração. Os CRAs também contam com quase 40 mil pessoas jurídicas registradas, mas esses números poderiam ser ainda maiores, diante da grande quantidade de pessoas que se formam no curso de administração,
mas acabam não se registrando na autarquia. O conselheiro federal do CFA, Carlos Alberto Ferreira Júnior, destaca que o registro é obrigatório para exercer a profissão e lembra que o objetivo é tornar a classe ainda mais forte. Um cidadão que se forma em administração, que é um curso extremamente importante para a sociedade, eles precisam entrar no seu conselho profissional. Primeiro por uma questão legal, ou seja, você só pode exercer a sua profissão se estiver registrado no conselho. Então, ou seja, quem se forma é apenas um bacharel. Para exercer a profissão e ser chamado de administrador com orgulho, tecnólogo, profissional de administração, ele tem que ser registrado no conselho, senão ele está exercendo a profissão ilegalmente. O conselheiro ainda lembra que quem exercer ilegalmente a profissão poderá ser penalizado. É auto de infração, é exercício ilegal da profissão, a pessoa vai responder por isso, ela tem que pagar multas e, eventualmente, dependendo de como ela exerce essa profissão sem autorização, isso configura crime. Então, ela tem que responder por isso. Então, são muitas as consequências para quem exerce ilegalmente a profissão. Para quem quiser exercer a profissão legalmente, é bem simples. Basta comparecer ao Conselho Regional de Administração do Estado em que deseja atuar e fazer o registro profissional. Bom, Alexandra, a gente viu aí na reportagem que aquele profissional que forma em administração, mas que não tem o registro, ele não é um administrador, ele é apenas um bacharel. Para ser um administrador, a pessoa tem que ser registrada no Conselho Regional de Administração do estado em que reside. Nesse sentido, eu queria te perguntar, os recém-formados, eles têm essa consciência, essa preocupação de se tornarem um profissional legal? Infelizmente, não. Infelizmente, as pessoas que se formam em administração, eles muitas vezes não se veem como o administrador e não dão esse devido valor. Quando eu vou nas universidades e eu dou palestra para os jovens que estão se formando, eu falo quantas vezes a gente vê pessoas que se formam em outras profissões, o contador, o advogado, o jornalista, você pergunta para eles, qual é a sua profissão? Eu sou administrador. Você pergunta, eu sou contador, eu sou advogado, e todos falam com orgulho. E a gente vê por aí o administrador falando, eu sou formado em administração. Ele mal fala com orgulho. Então a gente precisa sair da universidade já com a nossa carteirinha e quando alguém te perguntar, eu sou administrador. A gente precisa desenvolver esse orgulho da nossa profissão, porque é isso que vai alcançar o respeito no mercado de trabalho, o respeito pela nossa profissão. A valorização, ela começa na verdade do formando, em se posicionar, como eu falei lá no início, em se posicionar no mercado de trabalho como administrador. Não importa aonde você esteja trabalhando, se é numa pequena, numa média, numa grande empresa, você é administrador. E o que nos dá esse respaldo de ser o administrador é o nosso registro. É aqui que consta, Inclusive esse documento, ele substitui nossa identidade. Então significa que a partir do momento que eu tenho uma formação, eu estou construindo uma identidade. E quando eu me posiciono dessa forma, eu sou respeitado por isso. Porque eu estou dando respeito à minha profissão. Então hoje a gente vê muito essa falta de valorização, não do mercado, mas em primeiro lugar do próprio formando. Se ele exercer a profissão sem registro, pode sofrer sanções. Isso é ruim para a imagem do profissional? Com certeza, porque você já está demonstrando que não valoriza a tua profissão. Imagina as outras pessoas. Imagina como os demais vão ver você como profissional, exercendo ali a sua profissão sem o devido registro. E Alexandra, para a gente encerrar, você é administradora, você tem orgulho de ser administradora, trouxe aqui a sua carteirinha com registro profissional e a gente vê nas nossas redes sociais muitas pessoas entrando com o seguinte questionamento: o que eu ganho ao ser registrada? Pessoas que têm consciência de que são administradoras, que atuam na área, mas deliberadamente não são registradas. Qual a sua avaliação como analista do comportamento, desse tipo de comportamento, O posicionamento começa em mim, o modo como eu me valorizo, que é o grande diferencial das pessoas que têm sucesso. Elas sabem quem elas são, quem você é, como você comprova que você é um administrador. O que te dá esse respaldo para dizer que você é administrador? Então, essa é a grande diferença, É você se posicionar. E a partir do seu posicionamento é que as portas começam a se abrir para você. Então, o que você ganha? Ganha o respeito, você ganha a sua habilitação para ser o profissional que você é.
E para a gente encerrar, essa pergunta não estava prevista, mas me ocorreu aqui agora. Você que lida muito com pessoas, quais são as principais dificuldades que os recém-formados, que os profissionais de administração têm encontrado no mercado hoje em dia e quais as possíveis soluções? O que a gente sempre ouve as pessoas dizendo é a questão da experiência e a falta de oportunidade. Mas a gente consegue ver que mesmo diante de crise, e vamos dizer a verdade, a gente sempre ouviu falar de crise, desde que eu me conheço por gente, a gente sempre ouviu falar sobre a crise. Porém, como que, mesmo diante da crise, que sempre existiu, a gente tem pessoas que alcançam resultados e que alcançam sucesso como profissional de administração? Qual é o diferencial deles? Inúmeras pesquisas hoje já conseguem comprovar que a gente precisa desenvolver a inteligência emocional e a inteligência social. A inteligência emocional é essa capacidade de ter o equilíbrio entre razão e emoção e que te dá o diferencial diante das demais pessoas. Isso é a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Quem dera o administrador, que gere desde a empresa às pessoas, né, com quem ele trabalha. Tá certo. Alexandra, eu te agradeço muito a participação, a presença aqui nos estúdios, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Eu já deixo aí o convite, eu tenho um canal também no YouTube onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. É só procurar por Way of Coach Alexandra Leite. Lá tem muito mais material falando sobre o desenvolvimento profissional. Alexandra, muito obrigado. E lembrando que exercer a função de administrador sem registro é ilegal. Mais informações no nosso site cfa.org.br. É isso, pessoal. O Café com Administração deste mês fica por aqui. Lembrando que o nosso próximo encontro já está marcado dia 31 de julho, neste mesmo horário, às 10 horas da manhã. A gente te espera. Até mais. Até lá.